O presidente Jair Bolsonaro vetou parte da lei que perdoava dívidas tributárias de igrejas. A lei foi sancionada na sexta-feira e publicada no Diário Oficial de hoje. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que isentava as igrejas de pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, e que perdoava as multas já aplicadas pelo não pagamento dessa contribuição. O artigo foi incluído no Congresso por meio de uma emenda do deputado Davi Soares, do DEM. Ele é filho do missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ao tirar este ponto da lei, o governo justificou que percebe-se que não foram atendidas as regras orçamentárias para a concessão de benefício tributário, podendo a sanção incorrer em crime de responsabilidade deste presidente. Templos e igrejas têm isenção de impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Está previsto na Constituição Federal, mas não há isenção sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Assim, com o veto, o tributo continuará sendo cobrado. Ontem, em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse que é obrigado a vetar o dispositivo que isentava as igrejas da contribuição sobre o lucro líquido para que ele evite um quase certo processo de impeachment. Mas deu uma sugestão inusitada. Escreveu que, se fosse parlamentar, derrubaria o veto. Caso fosse deputado ou senador, por ocasião da análise do veto que deve ocorrer até outubro, votaria pela derrubada do mesmo. Hoje de manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão se esquivou de dar opinião sobre o veto e a sugestão do presidente Bolsonaro em defesa das igrejas. Prefiro deixar que os políticos aí que estão discutindo esse assunto, cheguem a uma conclusão qual é a melhor solução. A decisão econômica seria simples, mas tem uma política por trás disso aí. Durante a tramitação, o relator do projeto de lei na Câmara, deputado Fábio Tradi, do PSD, foi contra a concessão de benefícios às igrejas. A emenda não tinha relação com o projeto original, que tratava de precatórios. O deputado defende a manutenção do veto e disse que, se for o caso, o tema deve ser discutido por meio de um projeto específico, com transparência. Jamais aprovar um conteúdo tão importante quanto este através de emenda, porque dá a impressão de que é um atalho. Acredito que o veto será mantido, porque agora o contexto é outro. Toda a sociedade volta a sua atenção para esta questão. E os parlamentares sabem que se o dispositivo tivesse que ser sancionado, o próprio presidente o faria e não recomendaria que o veto fosse rejeitado pelo Congresso. Ora, como pode a mesma questão servir e não servir ao Brasil, sendo vetada pelo presidente e o veto rejeitado pelo parlamento? Este tributarista afirma que o veto foi o correto. O veto foi absolutamente acertado na medida que lucro não é o que se espera de uma entidade religiosa, Então, se ela se envolver em alguma operação que gerou lucro financeiro, ela deve ser tributada como uma outra empresa qualquer. Ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro manteve outro ponto que trata das igrejas e templos. Um trecho que reforça o que já é previsto em lei. O pagamento fixo, realizado por entidade religiosa ao líder, pastor ou padre, por exemplo, não sofre incidência de contribuição previdenciária. Tudo que for variável e fora da subsistência do líder religioso é taxado. Se a lei não for cumprida, os templos estão sujeitos a multas aplicadas pela Receita Federal.